Salve, Vitor. A hora que você quiser entrar ao vivo, pode entrar. Salve! Salve, Vitor. Como é que Tá me você ouvindo está? bem, Tudo professor? bem? Tudo Muito ótimo. bem, muito bem. Legal. Bom estar aqui contigo. Deixa eu ajustar minha câmera aqui também. Hoje eu tô em viagem, estou num lugar diferente. Onde Aí o a senhor gente está hoje? estamos aí em Brasília, vim Ah, para resolver um assunto. E agora estamos aqui com o Vitor Pacheco, uma alegria. Luiz Roberto está conosco, está gravando. Paula Bico, que esteve conosco na semana passada. Dar as boas-vindas a todos. Carlos Gomes, do Pepe, nosso fraterno amigo do Pepe. Logo estará conosco aí também. estamos só entre amigos, professor. Assim fica Só entre fácil de amigos, conversar. sempre uma alegria. Depois com uma grande repercussão no IGTV e depois também repercutindo muito as nossas conversas todas no YouTube do escritório Arnes de Oliveira e Andreas. Então, Ótimo. dando início, quero agradecer a tua presença, Vitor. É uma satisfação, nós que nos conhecemos no PEP 3, que é um programa de experiência profissional que nós fizemos em janeiro de 2019, e o Vitor esteve conosco. O programa se deu no Espírito Santo, em Brasília e em Curitiba, foi muito legal. E o Vitor foi convidado para estar conosco hoje, sugeriu um tema espetacular, um tema novo, um tema que com certeza todos que estão nos acompanhando já conversaram, já falaram, mas que não há um olhar jurídico, e é esse olhar jurídico que o Vitor vai nos trazer, que é a questão do stalking. E eu fiquei sabendo pelo Vitor, quando ele sugeriu esse tema, que existe inclusive um projeto de lei, que é o projeto de lei 1369 de 2019, que trata desse assunto. Então, dando as boas-vindas para o Pedro Lima, grande amigo, para a Cláudia Rocha. Acabamos de publicar hoje no Migalhas um artigo sobre justiça penal negocial, sempre muito legal, recomendo a leitura. Eu queria que você se apresentasse, Vitor, que você contasse para os nossos amigos quem é Vitor Pacheco, como é que está sendo a tua trajetória da advocacia. Perfeito, professor. Professor, antes de me apresentar, eu preciso agradecer esse convite, né? 2020 foi, de fato, um ano totalmente atípico para todos nós, né? Com inúmeras problemáticas, e com essas problemáticas a gente viu, de fato, uma mudança, né? Soluções vindo para essas interações, né? No ano 2020, quem acompanha o perfil do professor, a gente viu inúmeras lives acontecendo, né? E eu, enquanto espectador, estive presente em inúmeras, né? O professor, né, pode se recordar. Comentei conforme eu podia, enfim, não só aqui, inclusive, na roda de conversa. Então, na verdade, hoje eu estar conversando contigo é uma posição um pouco desconfortável, porque não tô acostumado com essa coisa da câmera aqui, enfim. Então, qualquer deslize aqui, professor, me perdoe, né, desde o início. Mas eu fico Imagine, radica. na verdade a honra é toda minha, Vitor, porque esse espaço é um espaço bacana porque ele pode trazer as novidades. As novidades sempre estão na mão dos jovens advogados. E então essa atualização que eu tenho feito toda quarta-feira, fazendo os convites para advogados jovens e brilhantes como você, tem me atualizado muito. Então eu fico muito feliz e perca totalmente a formalidade em que fez a gente estar de gravata, até pela correria do dia a dia. Você está aí trabalhando, eu estou Com aqui certeza. trabalhando, a gente está de gravata, mas é como se a gente estivesse de camiseta, tomando um chopp e batendo um papo jurídico sobre essa lei, sobre esse projeto de lei que trata do stalking. Então Perfeito. você ia contar Obrigado, quem é professor. você. Agora sobre mim, né? Fazendo os devidos agradecimentos. Então, o Vitor Pereira Pacheco é um advogado, um jovem advogado, né? Eu acho que o meu rostinho não deixa enganar. Tenho 4 anos de advocacia. O Marlos até falou recentemente que eu ainda nem saí das fraldas na advocacia. Advogo na área criminal, predominantemente na área criminal,
E acredito que a proteção de direitos, a promoção de liberdade, que são de fato esses instrumentos com que nós trabalhamos no dia a dia, cumprem uma função social que é inenarrável. E isso faz eu amar a minha profissão, amar o que eu acredito e seguir de fato os meus ideais, né, fazendo uma advocacia ética pautada, né, nesses valores. Eu venho de uma formação aqui de Curitiba, sou formado em Direito pelo Centro Universitário de Curitiba, a antiga Faculdade de Direito de Curitiba. Me pós-graduei na Escola da Magistratura em Direito Penal. Frequentei muitos cursos no curso Luiz Carlos, prestigiando sempre. Hoje estou pós-graduando também em Direito Penal e Processo Penal pela ABD Const, logo vou ter aulas com o professor Marlos. Sou coordenador também de um grupo de pesquisa na OAB Paraná, um grupo permanente de discussão a respeito de direito penal e novas tecnologias, inclusive o que me traz a pesquisa desse tipo de tema com que a gente vai tratar hoje, professor. Me é muito caro, me é muito caro. Que bacana, uma bela trajetória nesse início da advocacia. Eu sempre comento com o Vitor e com os amigos que a advocacia é uma profissão de coragem e é uma profissão de persistência. Esse ano eu estou completando aí meu 30º ano na advocacia. Não foram poucos os momentos difíceis, não foram poucos os momentos complicados, mas sempre com coragem, com persistência, com perseverança, a gente vai alcançando os nossos objetivos. Então siga firme aí, Vitor, que vai dar muito certo a tua carreira. Ótimo, obrigado, professor, obrigado pelos votos. E aí nós vamos falar hoje, pessoal, para quem está nos acompanhando, o nosso tema é o stalking. E eu gostaria que o Vitor nos esclarecesse o que é o stalking. O que significa essa palavra que mesmo no Brasil acaba sendo utilizada em inglês? Perfeito. Eu acredito que a maioria das pessoas que está nos acompanhando aqui, que vai assistir posteriormente, já deva ter ouvido falar nesse termo. Com a ascensão das redes sociais, enfim, a gente tem até uma perda em relação ao sentido desse termo, mas ele sim é culminado na língua inglesa e é afirmado para nós, inclusive no ordenamento jurídico, em meio a essas discussões, com essa terminologia na língua inglesa. Mas nada mais é o stalking, na verdade, do que uma perseguição insistente, obsessiva, causando aí uma violência psicológica, psíquica a alguém, né, por meio aí de uma interferência na rotina, no dia a dia, né, causando por óbvio medo, restrição de liberdade, enfim, esse é basicamente assim o conceito. Mas para a gente ir um pouco mais a fundo nesse conceito, eu acho que é importante a gente entender um pouco a respeito da dinâmica dos tempos que nós vivemos, né? Nós, de fato, vivemos tempos que são muito atípicos e nós temos inúmeros autores que falam a respeito disso e que tratam a respeito disso, né? Um dos últimos autores, inclusive, que eu conheci foi um sociólogo sul-coreano que se chama Byung-Chul Han, que ele fala a respeito da sociedade do cansaço. Ele tem um livrinho roxo que é bem interessante, fala a respeito, né, dessas novas doenças, né, que a gente enfrenta nos tempos de hoje. O próprio Foucault mesmo, quando em cima do seu objeto de pesquisa, que é o poder, né, cunha aí o conceito da biopolítica, né, tratando justamente da diferença do paradigma do poder nos tempos anteriores e nos tempos atuais. E o último autor que posso citar, que é um autor que eu gosto muito, é o Zygmunt Bauman. Ele é um sociólogo polonês, fala a respeito da modernidade líquida, que, assim como o stalking, muitas pessoas devem conhecer já esse termo. Ele se tornou quase um best-seller na sociologia. O Bauman, quando ele falava a respeito dessa modernidade líquida, né, ele queria falar, e aí, resumidamente, sob crivo de cometer algum erro, alguma coisa assim, mas ele queria falar a respeito dessa mudança de paradigma em que as categorias elas já não são mais concretas, né? Elas não são mais estáveis. Hoje, com os fenômenos, né, pertencentes a esses novos tempos,
a gente tem aí uma organização social pautada em imprecisões, incertezas, dúvidas, enfim, né? Traz justamente esse conceito de liquidez, né? Pro Bauman, nas ideias dele, a gente tem que as coisas, elas são breves, os desejos e as necessidades, muito influenciados, inclusive, pelo consumo, eles também são breves, porque eles ficam se alterando, e as relações, elas também são breves. Todos esses conceitos, todas essas ideias, elas são pautadas em alguns significados dos tempos atuais, como nós podemos citar a globalização, por exemplo, né, que fere com algumas fronteiras, quebra essas fronteiras, né, e nos dá uma dimensão de mundo totalmente diferente. Além da globalização, a gente pode falar mesmo do mundo digital, né, em que a gente já não tem mais as fronteiras físicas, né? Hoje nós nos comunicamos de Curitiba a Brasília, né? Nós comunicamos com várias outras pessoas de outras cidades que podem estar aqui assistindo conosco e que, obviamente, culminam em interações totalmente diferentes, né? Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando de todos esses conceitos? Porque quando a gente vai pensar em stalking, né, nessa perseguição obsessiva, a gente não pode se limitar ao espaço físico, a uma perseguição física, né? Uma pessoa perseguir de carro, uma pessoa perseguir nos telefones, uma pessoa perseguir aos pés, né? Mas também no ambiente virtual. E é esse o grande paradigma que, né, culminou aí na discussão, né, do stalking, não só no Brasil, mas no mundo todo. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho, Vitor, e aí você não perde o ponto onde você está, mas você menciona, e a Paula Bico está aqui dizendo que é muito bom, porque ela mencionou esse livro também, que é o livro do sul-coreano, A Sociedade do Cansaço. Você citou Foucault, Bauman, são três autores, na verdade, obrigatórios, e esse stalking, ele é único e exclusivamente no mundo virtual, no mundo digital, ou o stalking acontece no mundo real, por assim dizer, para quem como eu tem 51 anos, ainda tem o mundo real e o mundo virtual, mas no mundo físico, se alguém persegue alguém, a gente também chama de stalking, ou o stalking é só no mundo virtual? Também chama de stalking, professor. Eu fiz essa introdução justamente para dizer que, mesmo nas interações atuais, né, virtualizadas, a gente tem o stalking, mas não se limita só ao espaço físico, a perseguição física, né, a perseguição com carro, a perseguição a pé, enfim. Hoje a gente vive paradigmas diferenciados, né, a gente tem em ambientes diferentes, né. Então, a perseguição obsessiva em qualquer uma das esferas físicas ou digital, no digital, inclusive, denomina-se o cyberstalking, que muitas pessoas, de repente, podem ter ouvido falar. Tanto um quanto o outro, ele configura a prática do stalking. E o stalking, ele vem, né, da prática do stalker, né, que é justamente quem pratica essa perseguição obsessiva no ambiente físico ou virtual. Sobre a origem do termo, acho que é importante a gente só falar rapidinho. Alguns autores dizem que o stalker, ele vem justamente do fenômeno da caça, né? Em que o predador, ele persegue a sua presa constantemente, continuamente, até conseguir, de fato, dar o bote. Então, justamente por isso que se utiliza, né, esse termo stalker. Interessante, porque eu realmente, para mim é um assunto novo. A Érica, que está nos assistindo aqui de Minas Gerais, ela sempre comenta que nas minhas lives eu não tenho medo de dizer que eu não sei, e realmente essa questão do stalking é uma situação nova. Ela alcança uma dimensão enorme na nossa vida pessoal, né, Vitor? Enorme, professor. Tanto físico quanto virtual. E é muito interessante porque, por justamente abarcar uma dimensão enorme, o stalking, ele é muito mais comum do que nós imaginamos, de fato. Né? As ações do stalking, inclusive, pode estar relacionada aí, por exemplo, com uma violência doméstica, né? Em que, com o fim do relacionamento, uma das partes não concorda com esse fim de relacionamento e aí passa a perseguir constantemente essa pessoa, seja físico ou virtual. O professor trabalha na área criminal, já deve ter se deparado com alguma situação parecida com essa, proveniente aí das relações domésticas, né?
E óbvio, aí a parte vai se sentir coagida, né, vai se sentir carente de sua liberdade, enfim. Outro exemplo também que a gente pode citar é, de repente, uma pessoa que está extremamente apaixonada por outra, não satisfeito com uma recusa num relacionamento, alguma coisa assim, passa a perseguir constantemente. E é interessante a gente pensar nessa ampla dimensão e nessas duas esferas, na esfera física e virtual, porque o cyberstalking está relacionado extremamente com essas questões também. Então, por exemplo, nas redes sociais a gente tem uma facilidade de informações a todo momento, né? Já que o professor fala também das dicas do Marlos, né? Um conteúdo que tem no Netflix hoje, uma série chamada You, conta a história de um stalker. No final você passa a assistir a série, você até gosta, no fim, do personagem principal, mas ele é exatamente esse perfil do stalker, né? Como é o nome da série, Vitor? You, você. W-O-U. Legal. Conta a história de um cidadão, que é o Joe. Ele trabalha numa livraria e ele, né, acaba se apaixonando por uma menina que se chama Beck, vai frequentar a livraria, mas é muito interessante porque toda a dinâmica da série, ela retrata esse perfil. Então, as imagens, você vê que ela é focalizada nele, como se tudo fosse apagado no fundo. Muito das falas que existem na série, elas são dos pensamentos dele. Então, a primeira cena, inclusive, da série é ela entrando na livraria e ele já traçando o perfil dela. Ela vai procurar que tipo de livro? Ela não foi para o Dan Brown, ela foi para tal... ela é interessante, essa menina é interessante. E aí toda a narrativa é em cima desse perfil. E ele passa a perseguir ela constantemente. O que é interessante, e que vai ligar o que eu estava falando, é que o stalker ele não é um profissional das redes, por exemplo, no caso do cyberstalking, né? Ele não é um hacker, né? Ele, e como retrata na série, você vai conseguindo informações por meio da abertura que existe nas redes sociais. Nós hoje, querendo ou não, estamos reféns um pouco, né, desse ambiente virtual e, de fato, às vezes colocamos informações que acabam nos colocando em certo risco, né, ainda mais frente a esse tipo de problemática, né? É verdade. É verdade. Inclusive, mesmo o Pedro Gurek está colocando aqui o nome da série, para quem chegou agora. O Vitor está indicando Pedro. A série U, a Tânia Chaves e a Aline estão dizendo que a série é ótima. Eu quero mandar um abraço para o Rubens, que está assistindo a gente desde Munique, e não é a primeira vez. O Rubens é um fraterno amigo. Grande abraço para você, Rubens. E estou aqui recebendo o juiz de direito, Gabriel Gazebo, e estamos, Vitor, com uma presença ilustre do Gustavo Alberini, que está me dizendo que é teu primo e está te mandando um abraço. Distante. E eu vou fugir um pouco aqui do tema. Você é primo do Gustavo Alberini, né? Um pouquinho distante. Na verdade, a minha avó era prima do pai do Gustavo. Tanto que eu vim a saber, a gente tem essa brincadeira de que é primo, mas não sei nem qual grau que é, né, culmina num parentesco. E o interessante é que ele é Pereira também, eu também sou Pereira, e não é pela família do Pereira, é pela outra família. Então talvez tenhamos outro parentesco aí que a gente ainda não encontrou. Nós estamos primo, também com... Legal, obrigado, Alberini, pela tua presença, Tânia, Rubens, Aline, Paulo, Ratibak, Lucas Otsuka e Nayá, tanta gente boa que está conosco nos acompanhando. O Vitor está tratando do stalking e está tratando também do cyberstalking. Acabou de recomendar uma série como dica do Vitor, que é a série You, e eu vou assistir com certeza. Quem está nos acompanhando aí já fica com a dica também, onde passa por essa explicação que o Vitor estava dando sobre o que é o stalking, essa perseguição, o que é o cyberstalking, essa perseguição no mundo virtual, a dimensão que isso alcança na vida pessoal de todos nós, que estamos hoje hiperconectados, quer dizer, não há nenhuma... Ontem, fazendo uma aula,
um aluno perguntou quanto tempo que a pessoa fica conectada. Quer dizer, hoje nós não estamos conectados apenas quando vamos dormir, o resto do tempo nós estamos sempre conectados, de uma forma ou de outra estamos conectados. E isso há 20 anos atrás, quando eu tinha 31 anos, isso não existia. Quando a internet chegou, a gente comentava entre amigos que você ia entrar na internet. Até que chegou um momento em que você não entrava mais na internet, você está no mundo virtual, e é isso que a gente está conversando aqui, muito interessante com o Vitor, a questão do stalking e do cyberstalking. E aí, Vitor, você, lógico, pode arrematar, que você estava falando da questão da dimensão, e eu queria que você engatasse essa questão da dimensão que isso causa na vida pessoal, nos trazendo antes do projeto de lei, se isso configura alguma contravenção penal, por exemplo. Perfeito. Então, gostei do comentário do pessoal. Inclusive, não sei se ali o comentário da Paula, que ela falou, muito interessante, já que a Lei Maria da Penha, quando dispõe sobre as medidas protetivas, fala sobre incomunicabilidade do ofensor com a vítima. Perfeito, boa. Paula. Perfeito. A gente tem que pensar, né, que essas atividades da perseguição, ela culmina, inclusive, né, nesse ambiente virtual. E nós, enquanto advogados, sempre colocamos isso, imagino que o professor também faça isso, para os nossos clientes, né, que hoje esse mundo ele permeia dimensões que a gente de fato não tem mais controle e traz informações, né, que de fato não traz mais controle. Mas ainda tratando sobre a série You, como eu falei, né, o personagem principal ele não era um hacker nem nada, ele simplesmente se baseava em informações que ele ia encontrando ali na rede social de maneira pública. E aí ia fazendo conexões, enfim, até traçar a rota diária dessa menina com quem ele estava apaixonado. Mas é interessante que a série ela retrata justamente esse caráter de que o stalking ele não se baseia tão somente em relacionamento, né? Ele não provém somente de relacionamento. Pode ser o stalker, ele pode ser um desconhecido, pode ser de fato um antigo romance, pode ser de repente um fã obcecado, que muitos autores inclusive dizem que a discussão do próprio stalking ele surge com essas questões de fãs obcecados, contando alguns casos, que aí a gente até pode conversar na sequência. Mas tratando a respeito dessa questão da contravenção, o stalking hoje ele ainda não é criminalizado no Brasil. E por isso que a sugestão desse tema que a gente trata é a criminalização do stalking e o projeto de lei 1369. Esse projeto de lei ele foi aprovado pela CCJ no final do ano passado, em dezembro, se eu não me engano, e ele foi a junção, na verdade, de inúmeros outros projetos. Se eu não me engano, existiam mais de 30 projetos que tratavam desse tipo de hipótese de perseguição. Alguns de maneira mais extensiva, outros de maneiras mais reclusivas, e aí eles foram juntados e acoplados a esse projeto que foi aprovado na CCJ no ano passado. Então, mais de 30 projetos tratando de stalking, é? Sim. Não necessariamente que traziam o termo stalking, mas falava de perseguição em alguma maneira, sabe? Até justamente porque a gente tem um problema com relação à tipificação no Brasil dessa conduta. Né? Essa conduta hoje ela não é criminalizada, ela pode ser encontrada em alguns dispositivos. E aí vai de se entender cada caso e colocar, tipificar cada uma das situações. Poderia configurar, por exemplo, ameaça. Quer dizer, a pessoa pode se sentir ameaçada. Isso, né? Exatamente. É uma coisa que nós vemos muito na prática. Ele acaba se configurando como ameaça. E aí, óbvio, existem todas aquelas dificuldades. A ameaça é um crime mediante representação, né? Você precisa ter a representação da vítima. Ou ele, além da ameaça, ele pode ser encontrado como uma contravenção penal também, em que a pena, por óbvio, é uma pena muito rasa, muito pequena. E aí Sim. Os legisladores, né, queriam, de fato, frente a inúmeras situações que estão acontecendo envolvendo o stalking e mais atual o cyberstalking, né, que se disseminou de maneira muito, muito, muito extensiva, passaram a querer, de repente, uma tipificação com uma pena um pouco maior.
E aí, por isso, essa grande discussão, né, que culminou, inclusive, nesse projeto do 1369. E até antes, Vitor, desculpe te interromper, mas antes da gente entrar no projeto de lei 1369, só destacar que o Rubens trouxe 2 resoluções. Quem olhar nos comentários, e a nossa live vai ficar gravada no IGTV, aqui no Instagram, e vai ficar gravada também no canal Arnes de Oliveira e Andreasa do YouTube. Ficam todos convidados a se registrarem no canal, basta apertar o joinha lá para fazer a sua inscrição, e aí recebe antecipadamente todo o nosso conteúdo gratuito, e os comentários ficam gravados lá no YouTube. E o Rubens mencionou 2 resoluções do CNJ, se eu não me engano a 345 e a 354, mas o Rubens escreveu certinho ali, que tratam agora do fórum 100% virtual. Quer dizer, nós temos as resoluções em que agora, nesse momento pandêmico, nós temos um atendimento 100% online no judiciário. E eu, aqui com a minha experiência, tenho avaliado no escritório que nós vamos passar a esse formato ad eternum. Eu não imagino que a gente volte para um formato meramente presencial. A gente, no máximo, vai retornar para um formato híbrido. E isso é interessante porque o Vitor está falando de stalking, e isso demonstra a nossa hiperconectividade, que é o que está no fundo de cena de todo esse movimento. E também, antes de devolver a palavra para o Vitor, para entrar no projeto de lei 1369, que trata especificamente do stalking, e ele já mencionou que são mais de 30 projetos que foram aqui aglutinados, nós temos o comentário do Gabriel Gazebo, que é o nosso amigo, juiz de direito, e que já está convidado, Gabriel, para, se você quiser trazer esse tema numa próxima live, que é a junção da ponte do tema do stalking com o direito do esquecimento, que foi a decisão que o Supremo tomou recentemente e que está causando muita repercussão aí nesse momento de hiperconectividade. Então eu dei essa cortada, Vitor, só para a gente não perder esses 2 comentários que foram importantes. Estão conosco a Luísa Terra, grande Luísa, está na Espanha nos assistindo. O Ulisses de Pernambuco está conosco, gente do Brasil inteiro, obrigado, turma. E aí o Vitor está conosco falando de stalking, cyberstalking, e agora especificamente do projeto de lei 1369 e de 30 outros projetos que ele está nos dizendo que são aqui correlatos. Manda bala, Vitor. Perfeito. Tá vendo, professor, essa hiperconectividade? A gente tem gente do Brasil inteiro. Isso aí é muito legal, gente. Do Brasil e do exterior. Né? Então, e ainda mais, né? Transnacional o negócio. A Luísa aí nos brindando. Obrigado, Luísa. Essa questão do juízo 100% digital é uma questão bastante interessante e também, de repente, pode deixar aí como tema para outro colega como uma live, porque inferem em problemáticas que são, né, gigantescas, né, professor? A gente já viu em algumas lives do professor falando a respeito disso, mas de fato é um tema bastante interessante. Mas eu acho que talvez antes da gente tratar do projeto, eu acho que é interessante a gente só tratar de alguns casos práticos que trouxeram à tona justamente essa discussão do stalking, e para a gente ver que, de fato, essas discussões, elas acompanham esse paradigma dessa modernidade, pós-modernidade líquida, enfim. O stalking ele começou a ser discutido, alguns autores colocam isso em Hollywood, por conta justamente desses fãs obsessivos que eu comentei. E eles colocam como data, como marco, mais ou menos a década de 80. Se nós pudéssemos falar de alguns casos, eu acho que é interessante a gente falar disso, porque de fato é marcante, né? Se a gente Super puder colocar alguns casos, um dos primeiros casos foi o caso da atriz Rebecca Schaeffer, em 1989, em que ela passou a ser perseguida fisicamente, né, porque em 89 a gente nem tinha esse ambiente virtual, fisicamente por um fã, que era o Robert Bardo, e ele, né, perseguiu ela, conseguiu o endereço dela e acabou, num fim muito triste, essa história, que ele acabou assassinando ela. Então a discussão, né, em cima desse perseguidor começou aí. Em 1996 nós tivemos um outro caso, que é o caso da Madonna, em que ela estava num show, não me recordo em qual cidade, e que ela fez um aceno, assim, alguma coisa assim, e um fã achou que era para ele.
E aí ele passou a persegui-la constantemente, obsessivamente, justamente nesse perfil do stalking. O caso da Madonna foi um pouco mais tranquilo, né? Que, na verdade, ela conseguiu por meio de uma solução administrativa. Não sei se ainda se já era criminalizado nos Estados Unidos, mas ela conseguiu, de fato, resolver essa situação. Mas se deu por conta dessa visão plafônica dele, né? De que achar que aquele ano era para ele. E, por fim, se a gente pode comentar do Brasil, acho que é importante a gente comentar do caso da Ana Hickman, que aconteceu em 2018, em Belo Horizonte. Um fã descobriu onde ela estava hospedada e foi até o hotel, conseguiu acesso a esse hotel, e aí se declarou. Um cunhado dela, se não me engano, viu a situação e acabou atirando no fã, né? Posteriormente, em investigações pela polícia, foi identificado que esse fã ele tinha um perfil nas redes sociais, não me lembro se era Instagram ou Facebook, com inúmeras declarações para ela, com fotos dela, enfim, que é justamente esse caráter do stalking. Mas esses casos, por óbvio, eles trouxeram à tona uma discussão que já estava, né, desde a década de 80, permeada. Essa conduta já é criminalizada em outros países, por exemplo, como nos Estados Unidos, e aí, em 2019 nós tivemos aí esse projeto de lei que é o 1369 de 2019. Legal. Esses exemplos são super interessantes, inclusive a Paula traz aqui o exemplo do John Lennon também. E eu acho que tem muitos e muitos artistas. Para nós no Brasil, esse exemplo da Ana Hickman é brutal, né? Porque se a gente analisar esse caso, depois que eles fazem a investigação, esse suposto fã, na verdade um stalker, ele realmente perseguia violentamente a Ana Hickman, tanto que acaba, se eu não me engano, morto pelo cunhado, porque no hotel tem lá toda uma discussão, etc. E o cunhado, num primeiro momento, tinha escapado, por assim dizer, do processo, mas, se eu não me engano, recentemente houve uma decisão e o cunhado vai à júri, ou já foi à júri. Depois alguém nos comentários, se tiver essa notícia, coloca para nós. E o Luiz Roberto está indicando um filme sobre o tema. Obrigado, Luiz Roberto. Chamado Rede de Ódio. Filmaço sobre o tema na Netflix. Já assistiu, Vitor? Já assisti. Filmaço. Bastante importante, inclusive, para entender esses momentos virtualizados que nós estamos vivendo. E justamente a falta de proteção que nós temos frente a essas plataformas, né? Essas plataformas são muito recentes. A gente ainda está aprendendo a usar. Né? É uma das primeiras lives que eu faço no Instagram. Eu nunca tinha feito. Então, a gente ainda está aprendendo a usar. E, óbvio, a conter as informações, a expor as informações, a gente ainda tem que aprender a lidar com isso. Mas voltando a falar do projeto, né? Como eu falei, em dezembro de 2020 ele foi aprovado pela CCJ e ele traz uma alteração ao Código Penal, trazendo essa conduta, e ele coloca como termo perseguição obsessiva. Por isso que eu falei, inclusive, na nossa conversa, muito nesse termo, perseguição obsessiva. Por mais que a gente está conhecendo pelo termo exterior aí, né, o stalking, ele culminou com esse termo, perseguição obsessiva. Ele faz uma alteração e coloca o artigo 147A. Se o professor me der licença, eu vou ler rapidinho aqui para a gente. Lógico. Perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer outra forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Interessante também é que ele traz no parágrafo único um aumento de pena para situações que essa situação do stalking ele é cometido contra criança, adolescente, idoso ou ainda contra a mulher por conta da razão do sexo. Ou seja, ele faz ele pega essa veia, né, da Lei Maria da Penha, né, esse sentido e abraça também essa causa de proteção à mulher. Como a gente pode ver, o tipo ele comporta um ambiente muito amplo, né? Ele fala em qualquer meio, ele fala em integridade física e psicológica,
Isso eu acho que é interessante, porque, inclusive, até uma outra questão, que muitas pessoas, quando pensam no stalker, eles pensam que o stalker ele vem de um transtorno, de repente um transtorno psíquico, alguma coisa assim. Mas existem psiquiatras que dizem que não. Na verdade, isso não vem de um comportamento doentio. Mas, já que estamos falando de transtorno, e por isso eu trago o tipo, a gente, quando trabalha em transtorno, a gente vê que a atividade do stalking, ele pode, não ao autor, mas à vítima. Ele pode causar alguns tipos de transtorno. A gente vê na prática, as pessoas que, infelizmente, né, são vítimas dessa situação, recaindo aí em transtorno de ansiedade, em síndrome do pânico, na própria depressão, porque, de fato, tem a sua liberdade polida, né? Pessoas que mudam de endereço, inúmeras pessoas mudam de endereço, mudam de cidade. Há um tempo atrás, inclusive, eu tinha até visto uma notícia de uma radialista que ela passou ela atendia o público, né, como acontece naquelas rádios do interior, atendia o público e aí uma pessoa passou a ligar constantemente. E aí dedicando música a ela, como a cidade era pequena, as pessoas acabaram levando isso na brincadeira, uma pessoa pegou o número de telefone dela que passou para esse autor, ele começou a perseguir ela por telefone. Enfim, ela se sentiu tão ameaçada que ela largou o trabalho e se mudou. Simplesmente foi ser repórter, né, radialista em outra cidade, porque já não aguentava mais a situação. Nessa entrevista, inclusive, é muito interessante porque eles entrevistam o stalker dessa radialista. E ele diz que, a princípio, ele não vê problema nenhum na conduta dele. Que ela estava entendendo aquela perseguição como um movimento de ódio, alguma coisa assim, mas que, na verdade, era um fruto de um amor incondicional, alguma coisa assim. Então, justamente para colocar até a questão da dimensão que a gente estava conversando, é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais, né, ocasional do que a gente imagina. De fato, são situações que acontecem. E por isso dá a atenção do legislador nesse momento, em olhar. Eu não sei, de fato, e aí a gente entraria numa outra discussão que levaria a mais 3 lives, se a criminalização, de fato, é o melhor caminho, sabe? Mas aí eu vou dar, antes de você entrar nisso, eu vou dar um break para dizer o seguinte aqui. Primeiro que eu acho que o termo em português é muito melhor que o termo em inglês, né? Uhum. Quer dizer, perseguição obsessiva soa muito melhor. Eu sou um fã dos termos em português, eu não gosto dos termos que vêm em inglês, tenho muita dificuldade até não de usar, mas de aceitar, né? Quer dizer, você faz parte de um conselho melhor do que o termo, a perseguição obsessiva vai melhor do que o termo stalking. O Gustavo Martinelli, que esteve conosco recentemente numa live, até fez uma provocação aqui, Vitor, se aplica no projeto de lei, ele prevê a questão do stalking contra crianças e adolescentes. Ele diz que você já respondeu, mas vale dar um reforço. E a Paula faz um ponto muito interessante, Paula, que esteve conosco na semana passada, Paula Bico, essa questão da mudança de endereço e problemas de saúde mental é muito comum no revenge pornô, que é a exposição das fotos da outra pessoa de forma totalmente indevida. Então, eu não sei, inclusive, se o revenge pornô não se caracterizaria, num primeiro momento, também como um cyberstalking. Me parece, sem querer discutir o projeto de lei, mas possivelmente sim, e em crimes mais graves, lógico. Sara Magalhães está te mandando um olá, e aí com essas duas provocações do Gustavo Martinelli e da Paula, eu te devolvo, e aí você já emenda com os reflexos dessa criminalização, porque é um momento
próprio no mundo, nos últimos anos, em que tudo virou crime. E o direito penal deixou de ser aquilo que deveria ser, que é a última ratio, e passou a ser o primeiro soldado a ser chamado. E eu não sei, aliás, eu sei, mas quero te ouvir se isso é bom e se isso não é bom. Aí você nos conta. Poxa, professor, você passando a bola para mim agora sobre isso, eu... Não, hoje o dia é teu, pô. Hoje eu falei que você vai brilhar, você manda abraço aí. Obrigado pelo comentário da Paula, porque, de fato, todos esses tipos e essas discussões, elas se entrelaçam. De fato, tem muita conexão. Quanto à questão do Gustavo, a resposta, de fato, está no parágrafo 1º aí do artigo 147A, que é, de fato, um aumento de pena com situações que são envolvidas crianças e adolescentes. Não só crianças e adolescentes, como, né, falei, idosos também, e a mulher pela própria condição, né, de ser mulher. Mas a respeito da criminalização, eu, de fato, professor, não sei te dizer que a criminalização é o melhor caminho para a gente solucionar. Eu, nas minhas pesquisas, e já conversando, porque não é de hoje que eu falo a respeito desse tema, que discuto, né, a respeito desse tema, mas eu já vi soluções extrajudiciais na seara civil que se resolveram, que deram, né, sim, a situação do stalking. Por exemplo, um caso em que a pessoa procurou um advogado, foi feita uma investigação privada para identificar quem que era o autor desse stalking, ou seja, o stalker, né? E se identificou quem que era. Entrou-se em contato com essa pessoa e fez um acordo em que previa-se que naquelas mesmas redes sociais em que foi divulgadas informações, em que a vítima foi perseguida, ela poderia emitir uma nota explicando toda a situação, inclusive nominando o autor, ele reconhecendo que foi ele o autor de tudo aquilo, e aí uma quantia indenizando a vítima também. Não sei qual das duas de fato a melhor solução, porque, puxa, envolve uma discussão de política criminal muito mais extensiva e, de fato, levaria umas 3 lives para a gente chegar a um consenso com relação a isso. Tem mais uma questão, professor, que eu preciso falar, que é justamente a questão do termo que o professor trouxe, do perseguição obsessiva. Eu, assim como o professor, também não gosto de termos em inglês, até vi aqui na nossa live, a minha própria professora de inglês estava acompanhando aqui e nós discutimos muito em relação a isso, porque essa virtualidade trouxe para nós, de fato, muitos termos do exterior e que a gente precisa se adaptar a essa nova linguagem, assim como se adaptar às novas plataformas, enfim. Mas eu concordo que o termo perseguição obsessiva é o melhor dos termos, até porque ele dá amplitude para se entender o que é o próprio instituto. Porque quando a gente fala, para não confundir com o próprio stalking, que a gente está acostumado, né, das redes sociais, procurar a pessoa no Facebook, ver as fotos da pessoa, e a gente fala, estou stalkeando tal pessoa, né? Essa conduta que nós fazemos da fuçadinha nas redes sociais, de fato não recairia ao tipo. Não é isso. O stalking não é isso. O stalking, ele é, de fato, uma perseguição obsessiva. E precisa ser obsessiva. Então, o termo que foi colocado pelo legislador, eu acho que foi mais do que acertado. De fato, é a forma com que... Eu, na verdade, só coloquei ao título da nossa live o stalking para as pessoas entenderem do que a gente estava falando. Mas lógico. O Instituto ele se diferencia. Não é exatamente o que nós achamos que é. Exatamente. E alguns termos, eles acabam ficando em inglês e você tem muita dificuldade de fazer entender em português. Por exemplo, compliance, que é uma matéria que nós sempre estamos tratando. O compliance, o correto seria nós usarmos a integridade. Estamos em conformidade, estamos em integridade. Adotamos esse termo compliance e hoje, se alguém aparece e diz que precisa estar em conformidade, a pessoa nem sabe que integridade e conformidade é compliance, que é o que acontece com o stalking, que é o termo que você trouxe. Falar em perseguição obsessiva não necessariamente vai significar
na cabeça de quem está ouvindo que nós estamos falando de stalking. Então, dando um abraço para o Francisco Monteiro Rocha Júnior, que está aqui conosco, nós estamos com o Vitor Pacheco. Que honra, Grande Chico, seja bem-vindo. Coração enorme. Legal. E nós estamos aqui caminhando para o encerramento da nossa conversa sobre stalking, que o Vitor nos apresentou a definição de stalking, a repercussão do stalking e do cyberstalking na vida pessoal, as mazelas que isso pode causar, se isso se encaixaria ou não como uma contravenção penal. Apresentou o projeto de lei 1369 de 2019, que criminaliza. Estamos discutindo nesse momento a questão da validade ou não da criminalização desse tipo de conduta e estamos partindo para a conclusão. E eu quis ouvir a tua opinião, Vitor, porque eu tenho uma opinião muito própria de manter o direito penal, tenho sido vencido nisso, mas eu sou firme em manter o direito penal como última ratio. Então, eu entendo que a prática acaba nos atropelando, e vou trazer o exemplo aí dos crimes tributários, por exemplo, que não precisariam estar na esfera do direito penal, bastaria que estivéssemos aí com um bom direito administrativo sancionador, ou mesmo no direito tributário. Mas essa discussão já foi perdida no final da década de 90. E você tocou no ponto que eu entendo que é a saída que nós temos não só no stalking, como em toda a matéria penal. Nós precisamos ter uma política legislativa, uma política criminal. O Roxin fala muito disso, e enquanto nós não tivermos... Não tem no Brasil. Nós não temos... Ouso dizer que de 88 para cá, que eu acompanho o mundo jurídico, e o mundo legislativo, nós nunca tivemos uma política criminal que tenha sido firme, por mais esforço que os juristas tenham feito, que alguns legisladores tenham feito, que algum executivo tenha feito, nós não conseguimos, enquanto sociedade, encontrar uma política criminal clara. E quando nós tivermos uma política criminal clara, a gente não vai ficar definindo caso a caso, stalking é crime, não é crime. A gente vai ter uma política criminal e ela vai orientar. Então a saída está por aí. Me parece que muito caminho, né, professor? Diminuiria muito para mim. Mas eu sou idealista também e sou partidário dessa última racha. Eu ainda como jovem, não sei se fui de fato vencido, porque a gente tem os nossos ideais, tem os nossos valores, e é o que motiva a nossa advocacia, a nossa atividade, de fato. Talvez tenha sido vencido antes de entrar nessa batalha, mas é muito interessante. Eu acho que as soluções adversas ao direito penal ou das ciências criminais, de forma geral, são soluções que a gente tem que pensar de fato, tem que colocar à vista, né? E pensar o direito penal com esse caráter minimalista, né? Do minimalismo, né? De fato ter essa versão como último contraponto que nós podemos trazer e solução. Professor, antes de a gente encerrar, absolutamente, eu gostaria de agradecer imensamente a nossa oportunidade. O professor sabe o quanto eu admiro a gratidão e sempre expresso isso para o professor em todas as nossas conversas. Eu acho que estar contigo, conversando, é de fato uma oportunidade ímpar. Agradeço o espaço, agradeço os minutos destinados a todas as nossas conversas que a gente vem tendo aí nos últimos tempos. E a nossa amizade também, logo a gente tem que brindar isso aí, assim que a gente tiver soluções, né, para esse momento que a gente está passando. Verdade, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com a tua presença. Quem está nos assistindo ao vivo e depois no IGTV e também no canal do YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa foi brindado com 3 dicas de livro, o Bauman, o Foucault, A Sociedade do Cansaço do sul-coreano, que me foge o nome. Aliás, deixa eu puxar aqui para não falar o nome dele errado também, né? Pois é, por isso que... Byung-Chul Han. É um nome diferente, porque ele não está acostumado. Byung-Chul Han. Ele é um livro de capa roxa. Exatamente. Também está se tornando best-seller.
E eu ainda fui brindado pela dica do Luiz Roberto, que o Vitor referendou, que é rede de ódio. Não, a rede de ódio. Isso. E aí a dica do Vitor, que muita gente referendou aqui, que é You. Então saíram, quem nos acompanhou e quem está nos acompanhando no replay, está saindo com muitas e muitas dicas. Quero agradecer toda a presença. A dica do Marlos dessa semana, professor? Não, a dica do Marlos dessa semana já está gravada, o que raramente acontece, porque normalmente sexta, final da tarde, é a correria para gravar a dica, mas essa semana já ficou gravado. E na próxima quarta-feira, às 17 horas, a gente vai estar com o Rodrigo Faux discutindo a advocacia internacional. E o Rodrigo, que lançou dois livros sobre o júri recentemente, junto com a doutora Daniel Avelar, que é o nosso juiz-presidente do júri aqui em Curitiba, e está aprovado para atuar como advogado no Tribunal Internacional e vai contar como é que é essa experiência. Então, ficam todos convidados para a próxima quarta às 17 horas. Quem gostou da live, compartilha, marca a gente no Instagram, Marlos Arnes, arroba Marlos Arnes, arroba Vitor Pacheco, dá um joinha e nos siga no canal do YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. Grande abraço, turma. Valeu, Vitor. Obrigado. Tchau, Tamo tchau. junto. Obrigado. Saúde, tchau.